Eu queria pegar esse ponto do Yannis, quando ele respondeu a minha pergunta sobre, e até esse exemplo que eu coloquei, e trazer para o André a seguinte questão, quer dizer, se, como o Yannis falou, as equipes estão enxutas, se as empresas estão buscando esse tipo de recurso em parceiros, qual o desafio que você vê hoje para o parceiro, além dele prover essa segurança clássica, garantir tudo, ele ser um parceiro de inovação? Como é que ele pode ser um parceiro de inovação, não estando dentro da empresa, não estando vivendo essa realidade? Qual é o desafio que você vê para ele ser um parceiro de inovação para a empresa? Quando eu estava ouvindo a pergunta, acho que do Rodrigo Felipe, né, que fez a pergunta, me vem à cabeça dois universos, né? Primeiro, o universo do usuário final, que pode ser os nossos filhos, um adolescente, pode ser um profissional que trouxe o seu dispositivo para a companhia, e a corporação, né? A corporação, como que a corporação encara esse desafio? A inovação, seja na segurança, seja de qualquer coisa, o conceito de um instituto de pesquisa que fala que é o bimodal, né? Como que você cuida do seu dia a dia e a inovação, isso é um belo desafio, a gente até comentou antes, né? A grande questão é que a tecnologia que hoje tem disponível, ela tem que pressupor que tem uma inteligência adaptativa, né? Eu acho que a palavra adaptação foi utilizada aqui, essa inteligência adaptativa. Hoje, as tecnologias que se tem para monitoração, detecção, trabalho comum nós usarmos a palavra de predição, né? Tem que ter um modelo preditivo. A tecnologia ela tem que suprir a eventual, digamos, a democracia, que é o conceito da internet, né? A democracia, até às vezes um pouco de anarquia. Isso é o conceito, isso é antropológico, isso não é tecnológico. Então, a sociedade mudou o seu comportamento diante de uma tecnologia disponível. A gente não vai fazer o retrocesso disso. Então, as tecnologias têm que ser adaptativas, evoluírem, inovarem e ser capazes de aprender com o comportamento. Hoje, na Level 3, nós temos oferta de seguranças que o base conceitual é isso, né? Nós digerimos, né, ataques aí em torno de 4,5 terabytes por dia na nossa rede global. O aprendizado é diário, né? A gente lida com mais de 1.200 C2, né, que chama, né? De ataques de DOS. O volume que a gente começar a falar aqui é enorme. E a gente tem que aprender, isso não é estático. A gente tem, se não me engano, 40% dos ataques que a gente detecta durante o dia, 40% são ataques sem precedentes, a gente não conhecia antes. Então, esse é o universo que a tecnologia tem que ser capaz. Os nossos parceiros de tecnologia nos provêm tecnologia para que a gente consiga detectar, monitorar, ser preditivo, aprender com a dinâmica e poder aplicar. Então, a gente trabalha aí com um fluxo enorme e provavelmente as outras empresas também trabalham com fluxo enorme e tem que aprender. Então, assim, comparar o cuidado, a educação, a gente não pode minimizar o cuidado com a educação do usuário final, como assim que nossos filhos estão usando a tecnologia, mas na perspectiva corporativa, o desafio da empresa entender o seu cenário atual, real de segurança, exposição, e a sua capacidade de investir nisso. Porque eu me lembro de um assunto sobre disaster recovery, que numa pesquisa feita com 6.000 executivos, foi dito que a disaster recovery era a terceira prioridade. Na hora que fosse analisar a linha de investimento para disaster recovery, era a 11ª na prioridade. Então, assim, a gente também, dentro das empresas, dependendo do seu cenário, se a empresa, a TI está relacionada diretamente com a receita, potencialmente é uma empresa que vai ter que investir mais em segurança, porque você ficar sem receita durante um X tempo é muito crítico. Uma empresa que tem a tecnologia, talvez com menos impacto na receita direta, talvez tenha outro critério de investimento em segurança. Então, a empresa ela vai ter que entender em que estágio de maturidade de segurança ela tem que estar, ela tem que contar com os parceiros de tecnologia no mercado, e ela tem que investir na sua proporção correta para que o seu tipo de negócio. Então,
mas o olhar sobre o usuário, o olhar sobre a empresa, por um assunto da segurança, ele tem que ser diferente. E a inovação ela vai vir dos grandes empresas. Né? O Alexandre estava falando que tem 40 mil funcionários de R&D na Nokia. E outras grandes empresas também têm uma quantidade expressiva de pessoas pesquisando e desenvolvendo novas soluções. E isso que nós precisamos sempre nos atualizar. Você estava falando sobre esse equilíbrio, né, na inovação e no investimento, e chegou uma pergunta interessante. Eu tive acesso, inclusive, a essa pesquisa também no Congresso, que 80% das organizações elas estão insatisfeitas com a sua capacidade de detecção, mas, ao mesmo tempo, elas ainda investem 80% nessa detecção. Então, tem alguma coisa desconectada em relação a isso. Queria que o Carlos... Eu já passo para você, Olímpio, mas eu queria que o Carlos... Você falou rapidamente sobre o foco ainda das empresas estarem muito nessa questão da prevenção, embora elas continuem sendo invadidas o tempo todo, levem muito tempo para detectar a invasão, levem muito tempo para reagir, mas canalizam ainda 80%. Depois queria voltar para vocês para a gente avaliar, porque se discutiu muito isso, o quanto que você está equilibrando, né, em relação à detecção, à inovação, como é que você consegue equilibrar isso em prevenção, detecção, pós-prevenção, uma redistribuição dos investimentos na área de segurança? Bom, Graça, parafraseando o que o André disse, né, a quantidade de invasões hoje, o próprio Yannis comentando, né, elas são crescentes, né, e é cada vez mais visível para a gente, né, player significativo na indústria de segurança que resolveu o problema novamente com soluções clássicas, como, por exemplo, o antivírus. Ele vai te ajudar até certo ponto, porque os ataques estão cada dia mais sofisticados, os ataques eles são polimórficos, eles mudam de acordo com um algoritmo criptografado que só aquele atacante desenvolveu, que só ele sabe. A gente vai encontrar e resolver esses problemas com essas soluções clássicas que nós temos também? Não. Mas aí que entram soluções diferentes hoje, que não diria nem diferentes, que a gente já tem talvez há bons anos no mercado, como, por exemplo, um sandboxing. Né? O sandboxing vai resolver sozinho todos os seus problemas? Não. Né? Agora, a grande questão é como a partir do momento que eu encontro ou determino que uma certa amostra ou um certo padrão de tráfego ele é duvidoso ou pode ser até relacionado a uma fraude, como que eu me adapto, como que eu aviso toda a minha rede de que isso é um problema. Novamente, né, eu estou repetindo aqui algo que eu já falei na primeira parte, é super importante a gente conectar todas as nossas soluções de segurança e não é somente as soluções de segurança dentro do portfólio da Intel Security, que obviamente já estão conectadas há um bom tempo, mas conectar a segurança, conectar plataformas de terceiros, né, conectar esse mercado. Eu me lembro, não sei se estou me estendendo, mas eu me lembro há talvez 5, 6 meses atrás, em conversa com o nosso VP de engenharia, né, ele tem 25 anos hoje na área de segurança e antes ele trabalhava com SAP, com ferramentas também de gestão corporativa, e aí ele comentou comigo, Jardim, o que nós passamos hoje no mercado de segurança era o que uma implementação de uma ferramenta de gestão corporativa enfrentava como dificuldade lá em 1980, né? Porque a gente tinha tudo tão desligado, tão desconexo, que a partir do momento que eu precisava gerar uma nota fiscal de um pedido que entrou oficialmente pelo canal correto, eu tinha que gastar muito dinheiro com consultoria ou com serviços de implementação para que aquela integração existisse, né? Essa desconexão, Graça, que o Carlos falou, que você perguntou, será que não tem a ver também com a nossa dificuldade de falar a linguagem do negócio, a linguagem do business? Ou seja, para que a TI seja, ou a segurança da informação seja alavanca para o negócio, né? Quer dizer, aquela dificuldade que os executivos tinham de entender o ERP e o CRM no passado, hoje são as dificuldades para entender as ferramentas de segurança, né? Então, a gente fica naquela situação em que você se questiona, né? Por que, por exemplo, em eventos de segurança da informação e eventos como esse que a gente está vivenciando aqui agora são importantíssimos, o público executivo se sente afastado, né? Qual a dificuldade? Será que a gente não precisa mudar um pouco a nossa fala, a nossa linguagem para tocar o coração e o bolso deles? Porque isso está faltando, entende?
Só para finalizar, vamos ser francos, né? O Rodrigo disse, né? Quanto tempo a gente gasta em operação, né, dentro das nossas casas, e quanto tempo a gente gasta em inovação? Então, esse ponto aí, vamos fazer um stop aí, porque é Exame de exatamente consciência. a pergunta e a questão era exatamente isso, de que 80% ainda é gasto para detecção, que de certa forma pode ser entendida aí como operação, embora, apesar de 80% dos esforços serem gastos nisso, você não consegue detectar com a agilidade que precisa. Eu queria que esse lado comentasse um pouquinho isso. Quem pode comentar isso? Essa questão dessa desproporcionalidade entre o esforço, o tempo, o investimento que se gasta na detecção, que, por outro lado, acaba que efetivamente não traz o resultado necessário que a gente está acompanhando. Quem pode comentar sobre isso? Rômulo, vamos lá. Eu acredito que um dos primeiros pontos é essa falta de tecnologias lineares, né? Então, a gente tem coisas que foram desenvolvidas há 20 anos atrás, a gente tem protocolos de 20 anos, a gente tem coisas inventadas ontem, e toda essa interconexão é muito difícil, eu acho. Nós estamos entrando agora numa nova seara, que é a computação quântica. Eu acho que isso também vai dar mais um tempero nessa visão, né? A gente tem uma outra coisa que também atrapalha bastante, eu acho que é o time to market. Isso faz com que a gente perca o foco em relação à segurança tradicional. Há aquela necessidade de subir determinado produto. E há um detalhe que eu estava conversando com o Igor aqui durante o intervalo, que é a sazonalidade de uma notícia. Por exemplo, a gente sofre com isso, que a notícia ela é impactante para a pessoa, então a pessoa vai olhar a notícia para entender, e a outra, que é totalmente contra, e a gente vê no cenário político, ela vai tentar tirar aquele site do ar, ele vai descredibilizar aquilo, então você começa a gerar uma massiva de dados que você pode parecer um ataque, mas ele não é um ataque. Então, assim, isso gera um burburinho na sua operação, e se você não tem uma operação parceira, e aí estendendo toda a sua gama mesmo de entendimento, o cara vai olhar o monitor dele e vai falar, nossa, meu servidor está sendo atacado. E ele vai sair gritando para todo mundo, segurança. Energia nisso, tempo. E aí você entra no modelo que o Enes comentou. Será que aquilo ali não é um ataque direcionado só para tirar o foco das equipes? Então, assim, tem isso também. Então, aí eu acho que por isso que a gente investe tanto e não consegue achar tanta coisa. Acho que, pelo menos, é a minha visão. Igor, já que vocês conversaram no intervalo, compartilhem conosco. Eu acho que é um ponto importante, e pegando no que até que o Leandro falou, é sim uma obrigação da empresa olhar para a segurança, para a educação, para a conscientização. Mas cabe à área de segurança sair um pouco dessa questão de detecção e prevenção somente. Lidar com o social, lidar com o meio como um todo mesmo. Olhar para quem está usando fora da empresa, para quem está na empresa, fazer a pessoa, o usuário que está lá fora, entender que aquele site de banco que ele usa, aquele webmail, aquele serviço, não é mais responsabilidade só de quem está fornecendo o serviço. O banco, ele não é só ele que é responsável por te garantir a segurança. Quem está usando tem que entender que ele é parte dessa defesa. Ele tem que se integrar a essa defesa e saber lidar com isso, não somente se garantir com o que tem pronto para ele ali. Eu queria colocar uma questão que a gente está falando de descentralização, aliança, troca de conhecimento e até faço um comentário. O conteúdo editorial e todos os eventos que promovem esses encontros acabam aumentando a nossa rede de relacionamento. E hoje, para a gente ficar up-to-date de tecnologia, de segurança, de ataques, é impossível. Não adianta ter 80 mil pessoas, a gente dobrar o que tem na Nokia, que não dá conta. Mas a rede de relacionamento, onde alguém recebeu uma startup que tem um serviço de nicho de segurança super importante e que serve para mim me indicar, ganha muito tempo. A rede de relacionamento, e a gente está vendo que por conta de grande volume de dados, big data, tudo vai ser automatizado, trocas de modelos de trabalho, isso vai afetar profissionais de segurança, onde vai ter automatização. E a gente estava num roundtable com o Bruce Schneier, ele fala que
muito vai ser automatizado, mas ainda a decisão final é de humanos. Quer dizer que a gente vai restringir esse volume. Mas essa troca de relacionamento, essa troca de informação entre montar o seu grupo de pessoas que apoiam, é a grande questão. E isso eu acho que vale para os executivos, vale para os grupos técnicos, vale para todo quem está no acadêmico, vale para todo mundo. E aí, nessa linha da educação continuada, que se poderia chamar assim, que o Leandro falou, né? Fica aí uma dica, a participação efetiva dos profissionais de segurança em associações como a ISA, ISACA, DRI e outras instituições sérias que oferecem a oportunidade de você estar sempre se atualizando, inclusive além da participação nesses eventos de segurança. Yannis, eu já passo para Aguinaldo. Yannis, você queria só complementar? A gente já está chegando aí no final, mas vamos ter a colaboração de todos aí nessa conclusão. Complementar essa questão aí da detecção. Por que as empresas investem tanto em detecção? Porque existe esse desequilíbrio, esses 80%. Não sei se chega a ser esse índice, mas era o índice que estava sendo falado no evento, né? Que na realidade isso é a forma tradicional que a segurança vê. Então, nada mais é da replicação e da manutenção do modelo tradicional. Mas agora, em função dessas novas técnicas avançadas que até o Carlos colocou, que dificilmente é difícil fazer essas detecções, agora nós estamos na era da resposta. Quer dizer, a empresa saber que ela vai ser atacada, que ela vai ser invadida em qualquer momento, se é que já não foi, e saber como responder. Né? Então, esse é o ponto então, fundamental. Então, tem uma mudança de eixo aí, essa proporcionalidade deve tem que ser alterada, né? Porque só detecção e prevenção é insuficiente. Então, as empresas têm que estar preparadas aí. E como que tratar no caso hoje em dia que as empresas estão reduzidas? Eventualmente, se tem uma equipe reduzida, sei lá, contrata serviços gerenciados de segurança para cuidar da detecção, e as empresas, as equipes internas terem mais visão de como tratar a resposta e como atender o negócio. Né? Então, geralmente, tem que analisar exatamente qual o melhor modelo que se encaixa em cada empresa. Aguinaldo, foi você que pediu. Tudo que foi falado aqui é super válido. Eu acho que encaixa direitinho com essa questão dos aumentos e tudo mais. Uma coisa que o André comentou aqui atrás, né, que é o mar da internet, com as coisas boas e ruins que acontecem, e tudo mais, né? O que eu vejo, só para contribuir, dar um adendo em cima disso, que eu tenho aí 30 anos aí de TI, segurança e tudo mais, auditoria, o que eu percebo é assim, voltando para dentro de casa, o quanto que o profissional lá, o CSO, o gerente de segurança, ele é incomodado com a situação. A gente está falando aí de ferramentas, processos, pessoas, né? Tudo isso cabe. Aquela linha clássica que o Carlos comentou no começo, a gente tem que manter, a gente tem que ter inovação, a gente tem que... Tudo isso a gente tem que observar, mas na prática, a área de segurança da minha empresa, o quanto ela é incomodada com isso? Nesse meu caminho aí profissional, eu sempre fui uma pessoa incomodada e muito. E aquela coisa do perfil do cara de segurança. Quanto mais calmo tá, pior é. Essa é a linha. Então, você tem que ter um olho para trás, um olho para frente. Já falaram que não é para os fracos do coração. Exatamente. Ninguém avisou que seria com emoção, né? Então, já disseram isso. Então, eu acho que a linha que a gente vem enfrentando de ataques aí, ela vai diminuir? Muito provavelmente não. Porque ataque não depende do profissional de segurança. A defesa depende dele com vários outros aspectos que a gente já discutiu aqui. Mas a pergunta sempre, quando a gente vai para dentro de casa, é o quão o profissional ou os envolvidos, né, a alta direção, é incomodada com isso. Hoje eu vivo assim um incômodo constante, né, 25 horas por dia. O Carlos com o Lessa no passado, fornecedores, a gente conversa, bate papo, troca ideia, que nem o Leandro falou, que é as parcerias, né, as conversas, as discussões, clientes, a gente está sempre em contato e a gente está cada vez mais com isso mais enraizado, mais forte, mas o incômodo, ele é pequeno, ele é médio, ele é grande? Isso vai ajudar a gente em quê? Então, eu acho que é uma coisa boa, estar preocupado, estar incomodado com uma situação ou outra, mesmo que pequena, traz benefícios para que eu não vou dizer melhora nessa condição de ataque, mas no estudo da viabilidade da solução, sim.
né? Se ela foi vista antes, durante ou depois, isso é uma coisa que é básico, é a clássica, né, Carlos? Mas o quão incomodado que a empresa está, o quão incomodado que o profissional está. Então, acho que a palavra incomodado, ela cai também muito bem para isso. Eu vou trazer, nós estamos chegando ao final do nosso debate, e eu adoraria passar por todos para fazer uma conclusão, mas eu acho que a gente foi conduzindo a discussão para um momento que foi bastante conclusivo, até porque, como a gente está discutindo aqui, a gente não vai sair daqui com respostas, mas a gente sai com algumas questões trabalhadas para a gente continuar nessa discussão. E nessa contribuição, o Renato Borba dos Santos traz um comentário interessante. É muito importante adicionar que nessa corrida, né, da área de segurança, a maior interação das empresas entre si, e o Leandro falou sobre redes de relacionamento, a interação com o mundo acadêmico, alguém falou sobre isso aqui, com as associações locais e internacionais, isso também foi falado, e a capacidade de se encontrar e detectar pessoas dentro das corporações que eventualmente nem estão na área de segurança, que podem ser agentes de segurança. Achei interessante essa contribuição, porque da mesma forma que a tecnologia hoje está nas mãos dos usuários, nós também temos que detectar nas empresas líderes, pessoas que têm uma sensibilidade e que possam também ser agentes e que possam se engajar nesse processo e, de certa forma, trabalhar isso. Então, eu queria deixar com você, Carlos, uma contribuição, se você tem, e vocês falaram sobre uma aliança, né, cada Sim. vez maior, e foi anunciada uma aliança com vários outros Exatamente. fornecedores também de tecnologia. Então, eu acho que existe também esse movimento e essa percepção, e se a importância de ter esses agentes dentro das empresas também contribuindo com Sim. essas questões, Sim. mesmo que não sejam técnicos, né? Sim, é super importante, Graça. A aliança na qual você se refere é a nossa Security Innovation Alliance. É um grupo de fabricantes que trabalham em prol de uma causa, que é responder os problemas de segurança de uma maneira mais rápida. São mais ou menos umas 5 ou 6 empresas trabalhando, né? Não, são cerca de mais de 50 empresas. Mas as que estavam lá no evento eram 5 que estavam apresentando juntas, Inclusive, né? agora, recentemente, o anúncio, né, do nosso VP sobre a integração com a Checkpoint. Né, a gente está... Tem outros players também, né? ForScout é um que a gente consegue mencionar, Titus, classificação automática de informação para prevenir vazamentos de informação, entre outros. Mas, assim, uma coisa que eu fiquei pensando agora no final é, será que a gente está conseguindo vender o nosso peixe internamente? Eu não sei, eu acho que não. Acho que talvez não, porque... olhando um pouco também, fazendo um paralelo com a área de recursos humanos, né? Eu acho que vocês... a gente sabe que existe um cargo, né, um papel dentro da área de recursos humanos que chama BP, né? Que é o Business Partner. Será que não falta um papel desse, ou não um novo role, mas será que não falta um pouquinho dessa participação de negócio nossa, né, com aquelas pessoas que estão embaixo ou paralelamente, né? Será que a gente não consegue traduzir aquela regra de firewall, falando em coisas clássicas, numa regra de negócio e deixar claro para todo mundo por que aquela configuração está ali, né? É só aproximando um negócio de segurança, porque assim, eu disse isso num painel que nós fizemos juntos, né? Nós não chegamos nas empresas antes do negócio, né? É o contrário, né? A gente está lá porque o negócio existe. O negócio nos dá sustentação, não é o contrário. Ok, Carlos. Bom, infelizmente, né, o nosso tempo esgotou, a gente até avançou um pouquinho. Algumas perguntas, não consegui respondê-las, mas tentarei aglutinar pelo menos os principais temas. O nosso propósito era reunir esse grupo para a gente falar de inovação. A gente avançou bastante nessa discussão, mas, obviamente, ela não termina aqui. Vocês continuam conosco, acompanhando a TV Decision. Tivemos o patrocínio nessa discussão de hoje da Intel Security. Nas próximas da nossa série, eu quero contar com vocês, vamos discutir nos setores de varejo, vamos discutir no setor de finanças e nos setores de saúde também, essa abordagem de inovação, segurança e modelos de negócio. Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada também por todos que estiveram conosco aqui nessa manhã e até uma próxima oportunidade.